eu quero falar sobre o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Essa minha fala foi sugerida pela senhora Terezinha Torres, coordenadora do Fórum Metropolitano da Pessoa Idosa de Belém do Pará. Ela é membro da coordenação do Fórum Nacional Permanente pelo Direito da Pessoa Idosa e trabalhou também, como outros milhares e milhares de militantes dessa causa, pela aprovação do Estatuto do Idoso, que eu tive a satisfação de apresentar no Congresso e que hoje é lei. Enfim, lembra ela que hoje, 15 de junho, é considerado pela ONU Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. A violência contra a pessoa idosa nos espaços públicos e privados ainda é uma questão de pouca visibilidade, inclusive na mídia, a não ser em casos extremos. Muitas vezes, essa violência se expressa de forma subliminar, nos gestos, em piadas, propagandas, seja na internet ou na TV, sendo, portanto, vista como normais e quase sempre engraçadas, provocando risos. Os abusos e maus-tratos contra idosos e idosas, infelizmente, são cada vez mais frequentes. Foi a partir da década de 70 que as revistas científicas da Inglaterra publicaram pela primeira vez a violência cometida contra os idosos, ficando conhecida como o espancamento das avós. Em nosso país, estudiosos e pessoas que atuam na área do envelhecimento dão quase sempre mais ênfase às agressões, abusos e maus-tratos que acontecem no âmbito das famílias e dificilmente abordam a violência que é cometida pelo poder público, e que são muitas. O Estatuto do Idoso, lembra ela, no artigo 3º, afirma que é obrigação da família, da comunidade e do poder público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação de direitos, que vão desde o direito à vida até a dignidade, à cidadania e ao respeito. Assim sendo, senadora, é possível afirmar que os dois entes constitucionalmente instituídos e que, portanto, têm por dever, obrigação e responsabilidade proteger os idosos, são os que mais cometem violência contra a nossa gente. Em relação à família, há que se considerar que quanto mais carente a família, mais violências são cometidas contra os seus idosos. Muitas das famílias também necessitam de proteção do Estado. No que concerne ao Estado, tal situação de violência acontece quando os governantes e autoridades são omissos no trato com a coisa pública, derivando daí políticas públicas insuficientes e ineficientes, principalmente na área da saúde, educação, habitação, transporte, lazer, serviços, esses necessários para que as pessoas possam viver dignamente como cidadãos. Senhora Presidenta Regina Souza, infelizmente, muitos exemplos pelo país afora do descaso e omissão do poder público são destacados. Na verdade, são verdadeiras tragédias que acontecem todos os dias.
A violência contra a pessoa idosa fere os direitos fundamentais da vida, viola os princípios da cidadania, de respeito à mulher e o homem idoso enquanto seres humanos. Por isso, senhoras e senhores, chamamos a atenção mais uma vez. Vamos deixar bem claro, a violência contra os idosos não é somente física, ela é também por negligência e abandono. Negligência é a omissão por familiares ou instituições responsáveis pelos cuidados básicos para o desenvolvimento físico, emocional e social do idoso, tais como privação de medicamentos, descuido com a higiene e saúde, ausência de proteção contra o frio e o calor. Existe mais, o abandono é uma forma extrema de negligência. Violência sexual é qualquer ação na qual uma pessoa, fazendo uso do poder, força física, coerção, intimidação ou influência psicológica, obriga outra pessoa de qualquer sexo a presenciar ou participar de alguma maneira de interações sexuais. Violência econômica, financeira e patrimonial. Consiste no usufruto impróprio ou ilegal dos bens dos idosos e no uso não consentido por eles de seus recursos financeiros e patrimoniais. Violência auto-infligida e autonegligência refere-se à conduta da pessoa idosa que ameaça a sua própria saúde ou segurança por meio de recusa de prover a si mesmo dos cuidados necessários. Nesse caso, não se trata de terceiros que provocam a violência, mas sim da própria pessoa idosa quando ela não está preparada. Violência psicológica corresponde a qualquer forma de menosprezo, desprezo, preconceito e discriminação, incluindo agressões verbais ou gestuais, com o objetivo de afrontar, de aterrorizar, humilhar, restringir a liberdade ou isolar a pessoa idosa do convívio social. Pode resultar em tristeza, isolamento, solidão, sofrimento mental e depressão. Senhora Presidenta Regina Souza, existe mais de 20 milhões de pessoas idosas no país. Isso representa 11% da população, segundo o IBGE. Projeções mostram que em 2050 haverá 2 vezes mais idosos do que crianças no Brasil. Portanto, o país tem que redobrar a sua vigilância na defesa dos seus idosos. O mapa da violência contra os idosos, com base em dados de 2013, mostra um aumento do número de denúncias alarmantes. As mulheres são as maiores vítimas e os filhos, os algozes, em 60% das vezes. Apatia e depressão são consequências. Desde que foi criado em 2011, o Disque 100, canal criado pelo governo federal para receber queixas de violações de direitos humanos, dobrou o número de denúncias em relação aos maus tratos contra a pessoa idosa. Estudo feito pela Central Judicial do Idoso em 2013, composta por profissionais do Tribunal de Justiça do DF, Ministério Público e Defensoria Pública, apontou que o Distrito Federal liderava proporcionalmente o ranking da violência contra idosos. Foram 550,57 casos por 100 mil habitantes. No Brasil, a cada hora, 2 idosos sofrem algum tipo de violência. Em 2015, o Disque 100 recebeu mais de 16 mil denúncias. Senhora Presidenta, a situação é grave.
A sociedade, a família e o Estado brasileiro não podem se omitir. Temos que cuidar dos nossos idosos. Senhor presidente, nesses últimos 5 minutos, porque aqui eu termino, eu preciso fazer um registro que veio do meu Rio Grande sobre a greve dos professores. Vossa Excelência, que é professora, sabe a realidade dos professores do Brasil. Senhora Presidenta Regina Souza, mais uma vez vem à tribuna para fazer um apelo ao governo do Estado do Rio Grande do Sul. A greve é o último estágio de uma negociação coletiva. Ninguém entra em greve simplesmente porque quer. Isso eu aprendi ainda na minha experiência como sindicalista e presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Canoas, presidente da Central Unitária do Rio Grande do Sul, secretário-geral e vice da CUT Nacional. Os professores estaduais, tendo à frente o Centro dos Professores do Estado do Rio Grande do Sul, Sindicato dos Trabalhadores em Educação, o conhecido CEPERGS, está em greve. O meu apelo ao governo do Estado é justamente para o diálogo, para a conversa, e ambos, naturalmente, devem fazer que o diálogo prevaleça para que, no entendimento, o grande beneficiado sejam os mestres, os professores, os alunos, os pais e o próprio governo do Estado. Os professores estão trabalhando com uma pauta de reivindicações com 5 pontos, que passo aqui de forma bem resumida a destacar: salário e remuneração, pagamento do piso nacional, que é lei, piso nacional do magistério, como básico da carreira, imediatamente 13,01% em 2015, mais 11,36% em 2016, e a proposta para repor a defasagem, que manda a lei, que corresponde a 69,44%. É bom lembrar que, desde que a lei foi criada, e aqui nós votamos, com a participação intensa da ex-senadora Ideri Salvati, com a participação do senador Cristóvão, com a participação, me lembro, na época, da então deputada Fátima Bezerra, e que foi sancionada pelo presidente Lula. Enfim, mesmo o índice de reajuste aos funcionários e aos aposentados devido à paridade. Carreira, manutenção dos planos de carreira dos professores e funcionários e o seu devido cumprimento. Promoção dos aposentados que não tiveram suas promoções reconhecidas. Previdência e saúde do trabalhador. Manutenção do IP, saúde pública e de qualidade e ampliação dos serviços e a imediata retomada do atendimento do IP, saúde onde houve suspensão. Garantia da paridade e a integralidade salarial entre ativos e inativos. Condições de trabalho e segurança. Nomeações de professores e funcionários concursados, política de saúde do trabalhador, atualizações dos repasses às escolas, melhoria nas estruturas físicas das escolas. Por fim, o aspecto pedagógico, fortalecimento da autonomia pedagógica, administrativa e financeira das escolas, criação de espaços de discussão e respeito total para as avaliações. Termina o documento que me chegou do CEPER, dizendo: temos que ter em mente que os alunos estão sem aula, que os pais têm todo um planejamento para o ano, que os professores têm que ter seus direitos assegurados e que o governo tem também os seus questionamentos e problemas. Por isso tudo, só tem um caminho para resolver. E faço aqui, mais uma vez, o apelo para o governador Sartori. O momento é de diálogo, o momento é de conversa, o momento é da mesa de negociação, de construir um grande entendimento. Os professores estão abertos ao diálogo. Por isso fica aqui esse apelo, senhora presidenta. Era isso, senhora presidenta. Considere na íntegra meus 2 pronunciamentos.